Bom, estamos fazendo uma série sobre o folclore. E hoje a gente vai falar sobre os sketches, que é essa série, esse canal que a gente está produzindo. Os sketches eles surgiram, na verdade, como uma ideia de portfólio que a gente estava fazendo no ano passado. A gente tinha uma produtora publicitária e a gente estava querendo fazer ali um portfólio que fosse uma coisa diferente. Que fosse uma coisa que era o que a gente queria trabalhar de verdade mesmo, porque a gente fazia só, tipo, vídeo publicitário, vídeo institucional, que é gravação de empresa, que é essas coisas mais padrão, assim, mas aí a gente queria aos poucos ir fazendo cada vez mais as coisas específicas que a gente gosta de fazer, que é stop motion, que é uns vídeos mais diferentes, assim. E com isso a gente acabou criando os sketches, que é uma ideia que surgiu há bastante tempo, né? Então a gente começou a nossa jornada, assim, de trabalhar com audiovisual fazendo curta, né? Então a gente fez um curta sci-fi, assim, com uma jornalista, com uma detetive. E naquilo ali a gente já fez um Alien, a gente já fez uma produção com luzes, uma coisa super diferente. A gente até ganhou um prêmio de melhor direção de fotografia, né? Do Spocon, que a gente foi evoluindo essa ideia pra Alien, pra coisa do governo, pra uma coisa assim. A gente foi tentando escrever em edital, a gente foi escrevendo uns roteiros ruins, assim, uma coisa mais Chernobyl, assim, até que a gente chegou numa ideia de portfólio mesmo pra gente trabalhar com audiovisual. E da ideia veio principalmente por causa do nosso nome, que é Yokai, a nossa produtora, que são seres do folclore japonês, né? Então a gente quis trazer uma coisa daí do folclore brasileiro, misturar um pouco essa ideia, porque a nossa produtora tem muito essa questão de misturar também as mídias, misturar as culturas ali. E a gente começou criando uma sériezinha bem mais simples, né? Que é uma coisa a gente ter essa ideia na cabeça, tipo, seria muito legal se a gente fizesse uma série sobre folclore, né? Mas como é que a gente resolveu fazer? E daí o que aconteceu foi que a gente tava muito infeliz trabalhando com a publicidade ali. E daí a gente tava muito apaixonado com a ideia de fazer esses videozinhos de portfólio. E daí a gente pensou, cara, esses videozinhos ficariam muito legais se a gente desse uma atençãozinha, assim, mais pra eles, né? Então, por que a gente não tenta, assim, dar esse salto de fé e mudar completamente, A né? gente começou fazendo até outros vídeos. A gente fez um vídeo que era uma publicidade de mosquito, assim, que daí a gente fez a máscara de forma manual, assim, bem artesanal. E era um vídeo bem louco, assim, Nada baseado a ver, né? num videoclipe. E a partir disso a gente meio que queria ir nessas coisas mais fantasiosas mesmo, né? Uhum. Então, A gente começou a se divertir fazendo mais o portfólio do que o que a gente tava trabalhando, e daí meio que a gente ficou tipo, poxa, né, como é que faz, né? Porque daí a gente não necessariamente ia conseguir trabalhos parecidos com o que a gente tava fazendo, mas a gente ficou nesse meio tempo de como que vamos fazer a partir de agora. foi um grande limbo, assim, esse período. Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tava muito pirando nessas ideias de fazer os portfólios, a gente também tava com bastante problema nessa questão de clientes, né? Então, porque a gente queria muito fazer umas coisas diferenciadas no mercado. Mesmo trabalhando com vídeo institucional, a gente queria fazer uns vídeos institucionais diferentes, assim, seja com uma qualidade maior, com um roteiro mais historinha, né? Porque a gente sabe também que vídeo institucional por vídeo institucional ninguém assiste, né? É um porre. Então a gente queria fazer um negócio bonito. Mas ao mesmo tempo o mercado não estava querendo muito isso, queria se manter sempre no institucional do institucional. E daí a gente ficou um tempo nesse limbo aí. Nesse baralho de coisas, assim, que surgiu a ideia dos sketches e a ideia da Detetive Yokai, que é a nossa história, né, a protagonista, que é basicamente essa ideia de uma detetive que ela, ou caçadora ali, que ela caça os seres do folclore, assim, brasileiro. É uma coisa bem mais, pra quem já assistiu A Coisa, que é aquele tipo de efeito prático, assim, que o bicho se deforma todo e daí bota fogo no bicho, Coisa de faz um negócio, massinha. uma coisa muito mais prática, assim, que a gente queria muito fazer. E primeiro surgiu com uma ideia de vídeos verticais, que é o que a gente está fazendo agora. A gente só aprimorou um pouco isso, então era uma coisa bem mais simples que a gente tinha pensado, mas bem nessa ideia de testar várias mídias, assim, de stop motion de papel. E é isso que a gente tá fazendo agora, que é mais uma ideia de piloto, né? E daí a gente resolveu mudar tudo e apostar nessa ideia, né? Então a gente fez um planejamentinho, assim, tanto financeiro, tanto do que a gente queria testar. E daí, como a gente apostou nessa ideia mesmo, a gente falou, quer saber? Vamos pirar mesmo. E vamos fazer tudo que a gente não conseguia fazer agora. Vamos testar tudo. Daí a gente pensou, nossa, vai ter stop motion mesmo, vai ter coisa de papel. E a gente falou, vamos se jogar numa série artesanal mesmo. Vocês devem estar vendo o nosso O ator aí, jacu. que é um jacu. Será que dá pra ver por causa da mesa? Talvez não dê pra ver, mas é uma ave enorme que pousou aqui. Sempre parece quando faz sol, né? Muito bonitinho. Enfim. Enfim. E daí, daí a gente falou, quer saber? Vamos fazer isso daqui mesmo. E seja o que Deus quiser, né?
Então é muito aquela coisa também de você dar uma acreditada na sua ideia, né? Então, claro, a gente foi 100% loucos, não vou mentir, mas, tipo, dentro dessa loucura tem um pouco de fundamento, assim, sabe? Da nossa produtora de audiovisual, a gente herdou muito essa questão de ter um fluxograma, de ter uma linha de trabalho muito organizada, dos documentos, do roteiro, do formato de storyboards. Então a gente já tinha muito uma ideia de fluxograma, de como planejar as coisas, de como fazer a produção. Então isso deu uma base muito forte, assim, pra gente. A gente só não sabia nada do resto. Então, mas a base, a coisa importante, a gente sabia. Uma coisa que eu brinco muito com o Júlio é que, assim, a gente sabe o suficiente das coisas pra gente ter uma noção de conseguir fazer, conseguir ter um norte pra não ficar 100% perdidos, mas a gente não sabe o suficiente, tipo, profissionais, assim, pra olhar pro que a gente teve de ideia e falar, impossível. Impossível fazer isso. Muito Tem coisa que a intancável. gente não sabe nada, né? Então, tipo, a gente sabe o mínimo, mas a gente ainda sabe pouco a ponto de ser loucos e tentar fazer. Então é muito essa questão de você aprender a fazer as coisas do zero também, né? Então tem muita coisa que eu aprendi, por exemplo, Arduino, que é uma plaquinha que você consegue programar circuitos elétricos, você consegue programar motores para ver como eles vão funcionar. Eu tive que aprender isso, aprender elétrica para fazer isso, queimei muitos LEDs, quase botei fogo na minha casa. Blender, que é o software de modelagem 3D, eu tive que aprender, porque daí eu peguei uma impressora 3D, porque fica muito caro ficar mandando as pessoas fazer isso pra mim, né? Então a gente não tinha escolha, a gente tinha que aprender a fazer para o custo ficar adequado pra gente Viável, né? produzir. Então muitos props a gente tá imprimindo em 3D porque é bem mais barato e a gente consegue modelar agora também as coisas, modelar também umas soluções que a gente tá fazendo, tipo de iluminação para stop motion, então a gente cria umas coisas bem doidas e a gente tem que aprender do zero tudo isso. Não, assim, a nossa série é 100% gambiarras, assim, sabe? E daí nisso também tem muito essa questão do desapego, né? Porque quando a gente tem essa ideia maravilhosa da série na nossa cabeça, a gente idealiza tudo, né? E pensar, eu vou fazer um negócio que tem 150 atores, e vai ter 1000 cenários, 1000 locações, vai ter efeitos especiais com fogo e não sei o quê. E daí, na prática, assim, é muito difícil, né? Fazer isso acontecer, né? Primeiro que tem a questão do custo, que tudo é muito caro, né? Segundo, que daí tem a questão do que você também ia conseguir fazer, né? Tipo, no nosso caso, a gente já tem experiência com audiovisual, mas também não é tudo aquilo, não, né? A gente nunca liderou uma equipe enorme, nem nada disso. Então, seria muito complicado, né? Então, é também questão de ver, assim, o que eu tenho na minha cabeça e o que é viável fazer, né? E o que eu consigo fazer com as habilidades que eu tenho. Então uma coisa que a gente considerou bastante nesse planejamento assim, tem muita coisa que a gente quer fazer e que é absurdo de difícil. Então, mais Sim. pra frente a gente quer, por exemplo, fazer essa mescla do stop motion com o ator real ali, né? Então, Reações, assim. luta, né? Então tem muitos filmes antigos, assim, dos anos 70, anos 80. Tem um que a gente se baseia muito, que é o Clash of Titans, que é Clash of Fúria dos Titans. Titãs. Não é os novos agora, que é tudo CGI. Os primeiros. Os primeiros, eles são tudo stop motion e os caras lutam com stop motion e parece que eles estão lutando com o bicho real ali. É um negócio muito foda, muito assim. legal. Tem muitos efeitos ali que a gente ainda quer fazer, só que eles são efeitos mais caros, são mais elaborados. E a gente adotou justamente esse pensamento de fazer o mínimo viável, né? Então, como a gente já teve startup, essas coisas, a gente tem um pouco desse pensamento de fazer o mínimo viável, né? Então, a nossa série, assim, ela tá sendo bem desafiadora, tá sendo bem difícil o que a gente tá fazendo, tá sendo muita coisa nova, mas é também algo que a gente definiu como uma linha, sabe? Tipo, daqui a gente não vai passar, porque daqui a gente já não sabe como que a gente vai fazer, a gente talvez não tenha recurso pra fazer, já é mais difícil, e daí pra gente fazer com qualidade a gente vai até um certo ponto. Sim, e daí nisso a gente tem que ter muito essa paz no coração, assim, de abandonar o perfeccionismo e alinhar as expectativas, né? Então, é aquela coisa, na nossa cabeça, tudo é perfeito, tudo é mágico, os bonecos são lindos e maravilhosos, tudo dá certo, a série é linda. Só que, assim, tem coisa que não dá pra fazer, sabe? E às vezes não é nem nossa culpa, às vezes é tipo, né, das nossas habilidades, às vezes é tipo, não tem recurso, não tem como a gente ter uma equipe maior, né? Então, por exemplo, assim, agora os bonequinhos que eu tô fazendo, né, tem muitos deles que eu olho assim e fico agoniada, falo, meu Deus, podia ser tão melhor, podia ser tão mais bonitinho, sabe? Só que tem que dar um passo pra trás e falar, não, entendeu? O que eu tenho agora é isso, sabe? Eu tenho crepe e espuma. Então, fazer dar certo com crepe e espuma, entendeu? O esqueleto não tem como fazer com usinagem, tá tudo certo. A gente vai fazer com plástico e parafuso, sabe? E vai dar certo do jeito que a gente consegue fazer agora. E não é porque a gente não tem as coisas que a gente tem que desistir, né?
Então, é muito também de ser mais gentil com a gente mesmo, né? Então, falar assim, é melhor que seja feito, que a gente acabe essa série, do que fique perfeito. Porque se a gente fosse esperar um momento mágico em que tudo ia estar perfeito, que a gente ia ter dinheiro infinito, que, sei lá, a gente ia ter mais conhecimento, né? A gente ia ficar esperando esse momento chegar e a gente não ia fazer nada nunca. Até pelo modelo de financiamento coletivo que a gente entende que, tipo, agora, no momento que a gente tá... Ninguém vai difícil, apoiar a ninguém vai gente. apoiar a gente. A gente Se abriu... você quiser apoiar a gente, ó, R$5 Sim, já ajuda. apoie. Mas Ótimo. a gente não espera que as pessoas apoiem. Exatamente, A gente abriu porque sim, né? É difícil você apoiar uma coisa que você não sabe como é que vai ficar. É. Então, a gente precisa muito desse material mais curto, mais simples, assim, até pra mostrar o nosso potencial, pra gente conseguir aí suporte, pra daí a gente ir atrás e fazer as coisas. Então tem muita coisa que a gente tem que fazer, tipo, o nosso estúdio ele é 100% improvisado, Sim. a gente fez uma reforminha, a gente deixou ele legal, mas, tipo, o ideal seria que ele fosse bem maior, assim, né? Sim. Então, é um dinheiro que a gente tem que investir, um dinheiro que a gente tem que ir atrás. Mas é o que dá pra fazer agora e é o que a gente tá tentando também, né? Então eu acho que o importante é, quando você for fazer esse tipo de projeto, é definir o teu limite ali, o que você consegue fazer bem, o que você consegue entregar uma boa qualidade e ser realista também com a sua situação atual, né? Ah, sim, né? Não ficar se martirizando também, né? Uhum. Então, ver muito que também é aquela coisa, né? Você vai aprender fazendo, sabe? Então, às vezes eu ficava pensando, ai, nossa, pra mim começar a fazer um projeto desses, eu tenho que conhecer tudo. Eu tenho que saber marcenaria, saber elétrica, saber mais sobre, sei lá, anatomia dos bonecos, soldar, sei lá. Todas essas habilidades, né? Mas a verdade é que, assim, quando é que eu vou aprender isso na minha vida, no meu dia a dia? Entendeu? Quando é que eu vou ter tempo pra me dedicar a isso? E quando que eu vou ser a mestra dos conhecimentos gerais? Nunca, sabe? Sempre vai ter alguma coisinha que eu não vou saber. E eu não tenho dinheiro pra ficar contratando 1000 profissionais pra me ajudar o tempo todo, né? Então, o negócio é se jogar e tá aberto a aprender essas coisas, sabendo que você vai ter que aprender essas coisas e vai ter que ser com aquele pouco conhecimento que você tem que se virar. E, tipo, aceitar o resultado, entendeu? Que o que temos é melhor do que não ter nada ali. Uhum. E aprender que é um processo, sabe? É um processo, e processo criativo é bater a cabeça na parede, é errar, fazer de novo, errar, fazer de novo. A parte da criatividade é o quanto você consegue se virar com os problemas que aparecem na sua frente, assim, né? Então, as coisas de criatividade, a gente acaba tendo que ser extremamente criativo, porque o que mais aparece é problema pra gente resolver. Sim. Então, seja essa dos esqueletos, a gente inventou de imprimir eles em plástico, a gente nem sabia se ia funcionar, tipo, a gente tá fazendo, tá dando errado, a gente tem que ir melhorando, tem que ir descobrindo materiais que a gente vai fazer pra usar nos bonecos, materiais que a gente vai substituir pra dar certo. Então, assim, é muito de teste e erro, né? Até por isso acaba sendo um processo meio caro, assim, que a gente faz agora no começo, porque é muito comum a gente comprar uma coisa e dessa coisa dar errado, daí a gente compra de novo achando que é outro problema, daí dá errado de novo, daí a gente descobre que é uma terceira coisa que a gente tem que comprar, daí não serve tão bem, daí tem que comprar mais uma coisa. Então, às vezes, a gente quer terminar o boneco numa semana ali, só que daí dá uma coisa errada, então... às vezes até por falta de conhecimento, então a gente tinha um boneco que a gente ia entregar essa semana que era a pisadeira, aliás, semana passada, e eu fui ligar o olho, né, porque ela tem um olho de LED também, e eu queimei o olho porque eu esqueci de colocar um resistor na corrente elétrica, que é o que diminui a voltagem ali pra não queimar o LED. E eu tinha esquecido disso, né? E daí a gente teve que decapitar o boneco, abrir a cabeça do boneco pra tirar o LED queimado, colocar um LED novo, colocar o resistor pra daí funcionar e a gente conseguir gravar a parte final do vídeo que tava faltando. Então é um pouco também sobre aprender a lidar com erros e decepções, né? Então eu acho que é muito fácil a gente ficar frustrado com as coisas. Eu acho que talvez as pessoas até evitem fazer esse tipo de projeto por conta da frustração, que é uma frustração muito grande. Você vai ficar irritado, você vai ficar triste, você vai ficar decepcionado, você vai ficar frustrado. Mas você tem que continuar fazendo, sabe? Então, tipo, os esqueletos já deu errado, tipo, umas 8, 10 vezes. Assim. Tipo, a primeira versão ficou horrível, que foi o Kibum que a gente fez de teste. Se a gente for mostrar o boneco, hoje em dia ele tá mole, tá tudo mole, assim, ele não funciona. Não se segura, né? Daí a gente foi aos poucos melhorando como que a gente ia fazer a estrutura e tal, até chegar no que a gente tá hoje, que não é perfeito e a gente tem que melhorar ainda. Vai estar bem melhor. Mas eu já tenho uma ideia na cabeça de como que vai ficar perfeito, assim, então é um pouco isso, né? Você tem que também entender que vai ter muito erro ali, que você tem que se acostumar com esse erro e você tem que fazer dar certo mesmo com esse erro. Ah, com certeza, né? Não levar muito pro pessoal, né? No começo, assim, principalmente, eu passava
muitas crises existenciais, assim, quando eu tava fazendo bonecos, porque daí eu fazia o boneco, daí dava uma coisa errada, daí eu ficava tipo, ai meu Deus, eu sou horrível, tudo que eu faço é horrível, tudo que eu toco explode. E assim, não é sobre isso, né? Mas o negócio é continuar fazendo e hoje em dia, assim, né, quando eu fiz o Kibungun lá, que deu tudo errado depois, né, eu cometi tanto erro fazendo ele, sabe? Muitos erros, né? Mas se eu não tivesse feito ele e sofri um monte pra fazer, os outros bonecos não teriam saído do jeito que eles saíram, sabe? Então, hoje eu vejo que os bonecos de agora, eles são muito superiores já. Só porque eu fiz aquele Kibungo primeiro lá, todo cagado, entendeu? E eu vi que as pessoas gostaram até, sabe? Então é até legal isso de você compartilhar o seu trabalho, porque assim, eu não queria compartilhar o trabalho não, eu queria esperar a série ficar pronta. Eu insisti. Eu tenho vergonha, enfim. E daí. Só que daí o Júlio insistiu, falou: não, vamos postar, pipipipopopó. Eu falei: ok, vamos postar, né? E daí eu achei que todo mundo ia odiar tudo que a gente fez, entendeu? Eu pensei, cara, eles vão olhar esse bumbum aqui, vão falar que boneco feio e tá horrível, você costurou que nem sua cara, porque assim, é assim que eu me sinto. Daí realmente eu costurei um pouco que nem a minha cara. E daí, só que as pessoas gostaram muito, assim. Muito mesmo. Eu fiquei genuinamente surpresa. Então, às vezes, também ver que tem coisas que são só da sua cabeça, assim, sabe? Então, é aquela coisa, né? Compartilhe seu trabalho, converse com outras pessoas, tem que sair um pouco da sua cabeça e saiba que é melhor feito do que perfeito. Entendeu? E segue o barco. Então pra gente foi uma surpresa, assim, né? A gente nem esperava, assim, pelo menos no TikTok, a gente ter bastante seguidores, assim. Do nada, né? Do nada. E é justamente isso, né? Às vezes é melhor mal feito do que não feito, né? Então, se a gente ficasse muito nessa questão da insegurança, de não mostrar o que a gente tá fazendo, de não tentar. A gente não sabia nada se ia dar certo, se os outros bonecos iam ficar bons, se o que a gente ia fazer tava bom, então a gente tem muita incerteza, porque, por exemplo, a gente trabalha numa casa que é alugada, essa casa tá pra vender, então, tipo, a gente fez o estúdio num lugar que semana que vem a gente pode ter que sair, daqui a 2 meses a gente pode ter que sair, ou daqui a 6 meses a gente pode ter que sair, a gente não sabe. A gente teve que reformar, então gastar um dinheirinho ali também, nesse medo, assim, de, tipo, vai vender, não vai vender, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai fazer se vender também. E não existe uma situação em que vai ser perfeito, assim, tipo, você vai estar seguro, 100% seguro. Tipo, a gente tem uma base segura, porque, lógico, a gente consegue dedicar 100% do nosso tempo para esse projeto. E, sabe, a gente mora com os nossos pais e a gente não tem que se preocupar com dinheiro de alimentação, essas coisas. Mas tem essas inseguranças também, né, de casa alugada, desse tipo de coisa. Também se o dinheiro que a gente tem vai aguentar a série que a gente tá fazendo, se as pessoas vão financiar o nosso projeto também depois, se a gente vai conseguir ganhar dinheiro com isso, a gente não sabe, né? Então a gente pode estar fazer um ano e depois ver que tipo, não deu certo também. Então você tem que um pouco segurar o fôlego e ir, assim. Então a gente não tinha a mínima ideia do que ia dar certo, do que não ia dar certo. No final tá dando bastante certo. A gente tá gostando bastante do resultado. E agora é uma questão também da gente ver como que a gente vai monetizar o que a gente tá fazendo, assim. E também ver os planos pro futuro, assim. Mas eu particularmente tô bastante animado. Ah, não, com certeza, né? É aquela coisa, eu acho que no começo, principalmente, eu tava muito agoniada. Mas, assim, agora deu um alívio, assim, já meio que me acostumei. E eu tô muito feliz, assim, sabe? Então, é aquela coisa, né? Vocês que têm ideias de projetos na cabeça de vocês. Eu, pelo menos, sempre tive muitas ideias de projetos, só que eu não fazia nada nunca, né? Porque, assim, você tem trabalho, você tem faculdade, você tem um monte de coisa pra fazer. Então, nunca sobra um tempinho pra você fazer essas coisas, mas elas ficam no fundo da sua cabeça gritando, assim. Ai, faça o projeto, faça o projeto, faça o projeto. E é muito agoniante ver com isso, sabe? Porque você sempre tá fazendo uma coisa querendo fazer outra, sabe? Então agora que finalmente eu tô fazendo a coisa que eu queria estar fazendo, assim, é muito catártico, assim. Então mesmo que eu queira muito que as pessoas gostem, que a gente consiga fazer um trabalho bom, ao mesmo tempo só de estar fazendo e de acabar, quando acabar, assim, já vai ser ótimo. Mesmo que fique um cocô, então já tá valendo a pena, assim. E é isso, se vocês quiserem acompanhar a gente então nessa jornada, vocês podem se inscrever no nosso canal, seguir a gente nas redes sociais. E se quiserem também apoiar o nosso trabalho, vocês podem assinar O Apoia-se. nosso Apoia-se, que é 5, a partir de 5, né? Então é isso. É isso. Tchau, galerinha. Tchau.